Jesus esteja conosco. Tia Sônia, contigo. Sim. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo reine em nossos corações. Tia Sônia, Tá. um pouquinho mais pra cá. Aí. Isso. Nossa página de hoje é de número 101. A cortina do eu. A tia Sônia antes vai falar para vocês uma lenda que aparece nesta página. E assim, para vocês entenderem por que ela aparece aqui, a tia Sônia vai falar um pouquinho sobre essa lenda. A lenda é de Narciso. Alguém já ouviu dizer? Já ouviu falar? Já leu em algum lugar? Narciso era um ser que nasceu com tudo aquilo que a gente pode imaginar de bem. Narciso tinha tudo, uma beleza incomparável. Mas Narciso se apaixonou por si mesmo, pelo eu. Narciso se via a pessoa mais maravilhosa do mundo. Ele não se comparava a ninguém. No entanto, perdeu um grande amor da sua vida porque achava que essa pessoa não era merecedora dele, de tamanha beleza que ele mesmo admirava. Então, Narciso levou isso para a vida dele toda. Ele viveu muitos anos sempre trazendo a sua imagem como algo mais importante do mundo, o eu. E assim ele levou até mesmo a ele chegar a um ponto dele ir para a beira dos lagos, dos rios e se adorar diante da sua imagem refletida nas águas, nos espelhos. E assim conta a história que Narciso se definhou diante de sua imagem. Ele passou a não se alimentar mais, a não conviver com outro ser, porque ele se achava indigno não, né? Ele se achava assim que as outras pessoas eram indignas, né? Não tinha dignidade de chegar até ele. Então ele se isolou e se definhou de fome. A outra história que a tia Sônia leu, o final de Narciso, foi que ele se suicidou, porque ele se viu assim, tão sozinho, mas ele gostava dessa situação, do eu. Ele usava o tempo inteiro, eu e eu. E assim a nossa página de hoje é a cortina do eu. Eu falei sobre o Narciso só para a gente se posicionar e saber o porquê que ele vai aparecer aqui na leitura. E que a tia Sônia pede a vocês que, na verdade, desta página, poderia, assim, cada parágrafo, a gente parar um pouquinho e pensar sobre ele. Mas a tia Sônia vai tentar ler esses parágrafos pausadamente, para que todos nós nos colocamos ali em cada um deles. Porque por mais que quando a tia Sônia for ler a página, e porque eu contei a história, a lenda de Narciso, a gente dizia assim, eu não sou como Narciso. A gente parar e pensar que por mais que a gente se ache bom, nós temos algo maior ou menor que Narciso. A cortina do eu, porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida.
Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que espossamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamo-nos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldades para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de completarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento do longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela. Arrebatamo-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprenderemos, pouco a pouco, a busca o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Cada um de nós, irmãos, pensamos sempre na misericórdia do outro. Porque muitas vezes, deixamos o nosso eu prevalecer em muitas coisas da nossa vida. A tia Sônia vai dar um exemplo como da minha própria vida. Pena que meu filho ainda não esteja aqui presente. Muitos de vocês dizem assim, tia Sônia tem uma voz serena, não é? Mas a tia Sônia deixa o eu de vez em quando falar mais alto. Porque às vezes eu quero que a minha vontade seja feita, não é? Quantas vezes eu esqueço que o outro também tem a sua vontade
E às vezes é tão ruim a gente sentir que o nosso eu, que a minha ideia é a certa, que a minha ideia é correta, que eu esqueço que o outro também tem sua ideia e acha que ela é correta, que ela é certa. E a tia Sônia traz isso também para os casais, não é? Seja com muito tempo de vivência ou com pouco tempo. Muitas vezes, num lar, as coisas não vão 100%, porque sempre queremos que o eu de um ou do outro prevaleça. Não queremos abrir mão. E assim não é só com o casal, é com os filhos, né? É com a família. E na nossa vida, até no nosso trabalho. Quantas vezes achamos que um colega não está fazendo algo de certo, né? E quantas vezes o colega também nos julga achando que nós não estamos fazendo o certo. Aqui na nossa casa espírita, a tia Sônia vai citar também um exemplo. Por exemplo, quantos médios aqui na nossa casa não tem um grau de estudo como muitos outros? Mas o que a tia Sônia queria dizer para todos nós, que esse grau de estudo não significa que o espírito seja tão jovem quanto aquele ser. Porque os espíritos que aqui vêm e usam esse corpo, que muitas vezes julgamos que ele não é uma pessoa culta em palavras, mas esse espírito já viveu milênios. Ele só vem aqui na Terra, ele só usa esse corpo humilde, mas ele é um ser sábio. E é isso que a tia Sônia queria deixar aqui. Porque muitos de nós consulentes chegamos ali, hoje informatizado, mas antes, quando tinha um caderno, ficávamos ali escolhendo a dedo, né, um médio, porque a tia Sônia de muitas vezes, quem sou eu? Estou eu usando eu? Eu pensava com tristeza dentro de mim. Por que será não escolhem fulano? É pela aparência? Pelo grau de estudo? Mas por quê? Meus irmãos usavam eu. Não, eu, né, vou assinar o nome naquele que tem, não é? Aparência, que eu vejo que tem estudo, porque tem alguns que não sabem nem conversar, não sabem nem falar, mas ele não imagina que aquele corpo ali é santo, está sendo usado. Que quando julgamos, não estamos usando o eu divino, e sim o eu egoísta. E precisamos usar o eu divino que existe dentro de nós, para que não julgamos nem nossos lares, nem fora dele, nem no nosso trabalho, nem no nosso ambiente espírita. Porque aqui é o eu divino, e levar ele lá para fora e trazer de novo aqui para dentro de nós. Que o eu divino reine em cada coração de todos nós, porque todas as vezes que deixamos o eu, né, dizer mais alto, apontando, criticando, condenando, peçamos a Deus e refletimos que temos que usar o eu divino e não o eu egoísta. Boa noite a todos e gratidão.